assunto é na Band News FM. E aí, Murilo, bom dia pra você. Bom dia, Sinine, bom dia, Daniel, bom dia, ouvinte da Band News, né? Eu brinco com a Sinine sobre o seu pitaco, né? A gente tem a propaganda do seu pitaco, só dá pitaco errado. Exatamente. Mas vou pegar carona nessa conversa aí dos acidentes, do número de acidentes de ônibus, que realmente é um número assustador, né? 17 ocorrências? 17 por dia. Claro que algumas são leves mesmo, mas é impressionante. Eu acho que é de modo geral, né? As pessoas, o número de ocorrências de trânsito aumenta muito e há várias explicações, né? As pessoas estão sempre com pressa, porque o trânsito está sempre ruim, estão sempre atrasadas, né? E eu aqui sou um desses. Questão do número de aumento de motos, motocicletas muito imprudentes, os motociclistas muito imprudentes, entram no meio dos carros, provocam muitos acidentes. Motoristas de aplicativos também, número muito grande, alguns deles infelizmente com muito pouca experiência de trânsito, né? Assim, tirou carteira, é habilitado, mas tem pouquíssima experiência de trânsito. Então acho que, e até os motoristas de ônibus também é uma profissão de alto estresse, de alto adoecimento dos profissionais, e às vezes eles estão ali, né? Também muitos motoristas às vezes sem experiência também, que acaba tendo que entrar no lugar de outro profissional que abandonou a profissão. Acho que são muitos problemas. O trânsito de Belo Horizonte é para os fortes, viu, gente? Eu falo, toda vez que você chega no seu destino, sem nenhuma escoriação, sem ninguém levar seu retrovisor, sem nada disso acontecer, você pode agradecer, porque é difícil, tá ficando muito difícil dirigir em Belo Horizonte, muito por causa da falta de obras, aquele problema todo, mas muito também pelo número de carros e pela questão da qualidade mesmo do motorista, da qualidade até psicológica dos motoristas. Todo mundo muito estressado, todo mundo sempre correndo, achando que tem vantagem, né? O cara, às vezes, sempre, você dá uma seta, a pessoa já fica com raiva de você, porque você quer mudar de faixa, a pessoa já olha com você como se você estivesse fazendo uma coisa errada, de querer mudar de faixa, a pessoa já acelera para te fechar, enfim, né? E alguns, né, às vezes, assim, a grande maioria nem dá seta, mas quando você tem a boa intenção de dar uma seta ainda, a pessoa acha ruim com você por você estar querendo mudar de faixa, entrar na frente dela, né? Há uma competição meio maluca no trânsito, acho que é reflexo de uma sociedade muito estressada, adoecida, e tá aí, os números estão aí, não só com ônibus também, se a gente pegar esse número com motocicletas, veículos leves, enfim, nós vamos chegar a essa mesma conclusão do aumento do número de ocorrências de trânsito. Agora falando de outro assunto, né, que a gente vem praticamente priorizando aqui na Band News, que são as eleições, pesquisa Quest, divulgada ontem, a Sinine já até falou aqui nas manchetes, né, já trouxe os números, uma avaliação aqui, o que a gente pode perceber o FUAD, ele tem conseguido, ele está mantendo à frente aí, né, na Datafolha a diferença era de 7 pontos, na Quest a diferença é de 9 pontos, 46 a 37, e tem dois fenômenos interessantes de a gente perceber. O primeiro deles é que ele, além de estar conseguindo a maioria dos votos, como era esperado, dos candidatos de esquerda, Duda Salabert e Rogério Correia, esses votos estão migrando em grande parte para o FUAD, ele conseguiu neutralizar e, pelo mais do que neutralizar, ele conseguiu atrair o maior número de votos de Tramonte e Gabriel, que eram, vamos dizer, os grandes, assim, era quem estava de olho na herança desses dois candidatos que ocuparam aí, respectivamente, a terceira e quarta posição nas eleições. Então, quando eu imaginava que uma estratégia da campanha, assim, seria tentar ficar meio a meio nesses votos, né? Já estava muito bom se a campanha do FUAD para a campanha deles conseguisse ficar meio a meio nesses votos, mas eles conseguiram avançar, né? Quando a gente vê o percentual de 68% dos eleitores do Gabriel, é isso? 68% dos eleitores do Gabriel, ou 61%, agora me faltou aqui, mas mais de 60% dos eleitores do Gabriel votando no FUAD e 53% do Tramonte votando no FUAD, ou seja, conseguiram de forma exitosa não só neutralizar, mas como arrecadar mais, né, desses eleitores aí que são considerados, vamos dizer, eleitores candidatos chaves, né, eleitores chaves, os eleitores desses dois candidatos. Então está explicado aí nessa matemática porque o FUAD está à frente do Bruno Engler, não só porque pegou os votos da esquerda, mas porque principalmente conseguiu ficar à frente aí do eleitorado, entre o eleitorado de Mauro Tramonte e de Gabriel. E aí é o segundo ponto que eu queria falar, isso desde o primeiro turno as pesquisas indicam, Bruno Engler tem alta rejeição.
esse é um problema, né? E se você pegar em outras capitais, desde o primeiro turno, candidatos com alta rejeição dificilmente ganham eleições, né? Vamos pegar São Paulo, primeiro turno, o Boulos já tinha a maior rejeição. Resultado até agora, no segundo turno, é que o Nunes lidera com folga. Porto Alegre, Maria do Rosário, candidato do PT, alta rejeição desde o começo da eleição, foi para o segundo turno, mas em uma situação já complicada, justamente porque sofre de alta rejeição. E olha que em Porto Alegre, a gente há 5 meses estava falando dos problemas da prefeitura, da questão das enchentes, né? Tem muita gente que não entende, como que esse prefeito está liderando, né? Sendo que ele deixou de fazer obras, daquelas comportas lá que acabaram inundando Porto Alegre. Mas a questão da rejeição ao nome da Maria do Rosário é uma coisa impressionante lá em Porto Alegre. Então, ela mesmo no segundo turno, ela não consegue ali avançar porque tem alta rejeição. Trazendo aqui para Belo Horizonte, desde o primeiro turno, as pesquisas indicam uma rejeição grande à candidatura de Bruno Engler. A segunda colocada era a Duda, a primeira era o Engler, a segunda mais rejeitada era a Duda. E quando se fazia projeções de segundo turno, o Bruno Engler justamente só ganhava da Duda no confronto de segundo turno, né? É interessante a gente reparar essa questão da rejeição, ela já dá um indicativo, né? E quando vai para o segundo turno, isso pesa muito, né? E a gente pode até pensar um pouco sobre Belo Horizonte, o eleitorado de Belo Horizonte, que é um eleitorado conservador hoje, mas não é um conservador, é um conservador de centro-direita, é fato. Belo Horizonte é uma cidade centro-direita, hoje a gente pode talvez denominá-la assim, mas é conservador e aí desde sempre nos costumes também. E Bruno Engler é novo, é um candidato novo, tem menos de 30 anos, tem 27 anos. E se a gente pegar historicamente, a gente pode ver a história de Belo Horizonte aqui, nunca elegeu um prefeito, eu arrisco dizer, eu vou depois buscar mais com menos de 40 anos, por exemplo. Vamos puxar na memória aqui. Pimenta da Veiga, pós-democratização, né? Pós-redemocratização. Os prefeitos de Belo Horizonte foram Pimenta da Veiga, Patrus Ananias, Célio de Castro, Fernando Pimentel, Márcio Lacerda, Alexandre Calil. Todos eles aí já na casa dos 40 mais, né? Em alguns casos, depois agora o Fuad. Depois casa de 50, 60, o Fuad até 70 anos, né? Então, assim, Belo Horizonte, nesse ponto, ela sempre foi conservadora, nunca ousou muito, né? Nunca elegeu uma mulher, por exemplo, prefeita da cidade, né? Outras capitais já tiveram prefeitos, Belo Horizonte nunca teve uma mulher prefeita, né? Nunca elegeu um candidato aí com menos de 35, 40 anos. Tudo isso mostra que é uma cidade conservadora, apesar que era um conservadorismo progressista, a gente podia dizer, até 20 anos, né? De 20 anos aí, uns 15 anos atrás, Belo Horizonte era uma cidade conservadora nos costumes, mas de certa forma progressista, tinha uma tendência progressista. Agora é uma cidade aí conservadora e do espectro político de centro-direita. Então, acho que isso explica um pouco essa questão dessa rejeição ao Engler, um pouco pela sua posição política, considerada extremada, nessa questão de não ter tomado vacina, de durante a pandemia ter tentado aprovar projeto, apresentado um projeto que desobrigava o uso de máscaras, né? Tudo isso o eleitor, né, pesa isso na hora que vai pensar que essa pessoa vai ser prefeito da cidade, além da pouca idade. Então acho que o Fuad acaba colhendo aí meio que por inércia também alguns votos aí de rejeição ao Bruno, né? Acho que essa eleição não é uma, eu disse isso lá no primeiro turno, não é uma eleição que as pessoas estão votando com convicção do candidato, elas estão meio com voto assim, meio desapaixonado, esse é menos ruim do que o outro. Esse é um fenômeno que não é só daqui, não é municipal. Com certeza, isso exatamente. Já vem, sim, assim, desde, se eu não me engano, 2018, talvez o voto contrário, sim, o voto de negação. Acho que 2018 foi o ápice, né? Sim, assim, sim. Era o voto de negação da velha política, Exato. né? Assim, foi eleito Zema, foi eleito Bolsonaro. Não porque gostavam, exatamente, porque desgostavam do de que um tinha. lado. Exatamente, acho que 2018 foi o ápice. Mas agora aqui em BH tem uma característica que eu acho que é isso, assim, como um candidato tem uma rejeição grande, acabou que o outro está se beneficiando disso, né? Então acho que esses votos do Tramonte, do Gabriel migrando para o Fuad tem muito a ver com essa rejeição alta que o Engler, né, ostenta aí durante toda a sua campanha, né? O Fuad, desde lá do começo, era tão desconhecido que nem a rejeição dele era alta, né? E à medida que ele foi crescendo, a rejeição aumentou um pouquinho, mas também não é uma rejeição alta, até talvez por essa personalidade pouco conhecida, pouco expressiva, não é alguém de personalidade forte, né, de opiniões extremadas, ao contrário do candidato do PL.